em continuidade ao nosso programa desta tarde, sexta-feira, com muita segurança, a gente vai trazer mais um dos cases de sucesso, histórias bem-sucedidas de segurança neste nosso mercado. Nosso Security Leader Sudeste ficou cheio disso. E para nos ajudar na tarde de hoje, a gente vai ter o Wellington Medeiros, especialista de banco de dados do BNP Paribas Cardiff. Ele vai falar sobre dados entregues com agilidade e precisão, a ferramenta ideal para auxiliar o nosso negócio. Wellington, seja muito bem-vindo. É com você. Boa tarde a todos, tá? Eu sou, na verdade, cliente, né? A gente é cliente já faz um tempo. Pegamos a ferramenta numa oportunidade de apresentação que nem essa, né? Basicamente, na época antes da pandemia, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá? Espero que sim. E assim, de lá para cá, a gente conseguiu fazer grandes melhorias no nosso ambiente, né? E uma das partes que, como banco, né, a gente sempre acaba confrontando é segurança, né? Então, eu tenho que garantir segurança de desenvolvimento, eu tenho que garantir segurança no tráfego das informações, eu tenho que garantir, principalmente, que no tratamento dos problemas do dia a dia, a gente consiga trazer um ambiente produtivo para o usuário, para o desenvolvedor, né, para que ele consiga simular com volume, né, e com bastante, vamos falar assim, realidade, as informações que ele vai trabalhar, né? Senão, imagina, você tem um problema em produção, como é que você vai conseguir debugar ou fazer um processo que está lento? Como é que você vai validar que aquilo realmente vai funcionar a sua solução? Se eu não provisionar os meus 8, 10, 15 tera de dados lá, eu posso ter vamos fazer assim, eu vou desenvolver alguma coisa e vou jogar na produção e posso não ter o resultado esperado, né? E como banco, a gente já sempre teve à mercê de legislações, a gente sempre teve que seguir a GDPR, que é a parte de leis da Europa, né? Acho que vocês já devem estar familiarizados, que serviu de base aqui para a LGPD no Brasil, né? Vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha, vou falar um pouco sobre o nosso case, e espero que vocês aproveitem aí, tá? Bom, então, basicamente, a Cardiff do Brasil, ela precisava de uma ferramenta para a gente conseguir agilizar a entrega de informações mascaradas, né? Nós, como trabalhamos com seguro massificado, para a gente, o negócio da Cardiff é ganhar, vender seguro em grande volume. Então, a gente vende seguros, vamos falar assim, eu tenho uma recorrência aí de 3 milhões de apólices por aí por mês. Então isso é um valor que assim, ele é bem consistente, entendeu? E muita informação disso. Então, o mercado de seguros, ele trabalha com dados extremamente sensíveis, né? Nós estamos falando de seguro não só de garantia estendida, mas seguro de vida, né? A gente tem que garantir que nenhuma daquelas informações pessoais, vamos falar assim, ou sensíveis, como nós dissemos, que são informações de saúde, elas vazem ou elas estejam disponíveis, inclusive, para o público interno, ao qual eles não devem enxergar. Não sei se agora vocês estão enxergando a apresentação aqui, tá? Os objetivos nossos eram o seguinte, né? A gente precisava implementar ambiente. Então, putz, tinha muito bug, a gente tinha muita dificuldade em provisionar ambiente por causa de tempo, então a gente acabava não entregando o ambiente, né? Precisava fazer atualizar um ambiente de 8, que nem eu falei aqui, 8 teras, isso ainda é uma realidade. Precisava provisionar um ambiente de 8 teras. Puxa, como é que eu fazia isso? Nossa, vou fazer um backup, trafegar pela rede, jogar num ambiente apartado, mascarado, demorava uma vida, né? Trazendo para vocês, inclusive... Wellington, você pode colocar no modo apresentação? Vai facilitar para a nossa audiência. Estou tentando aqui, mas acho que ele está... Não Entendi. sei se é o próprio Outlook não, se é o próprio... agora foi. Ótimo. Obrigado.
Ele tá bem lento, tá, gente? Como eu falei, esse computador aqui, ele, infelizmente, o que eu uso, ele não tem disponibilidade do Zoom por causa de regras da empresa, tá? Então, é isso aqui. Basicamente, a agenda que vamos falar hoje, projetos, né? As nossas demandas. Por que a gente implementou a ferramenta, tá? O que a gente queria fazer, né? Qual que era o objetivo dessa implementação? Em relação de espaço, incremento das informações, tá? Vamos ver aqui. Então, basicamente, nossa ideia era aumentar a agilidade e a qualidade da entrega do dado, ou seja, puxa, eu nunca conseguia disponibilizar vários ambientes ao mesmo tempo. Eu sempre precisava, tá? Isso no futuro, no passado, né? Perdão, no passado. Eu sempre precisava de uma janela de atualização muito longa. Isso influenciava no projeto, isso influenciava durante o teste do QA, influenciava no tratamento do problema da produção, dependendo de como fosse, né? E eu precisava também garantir uma melhoria nos custos, né? Porque isso gera custo de mão de obra para poder quando a gente tem muitas pessoas envolvidas no processo de atualização de dados. Você tira pessoas, tira recursos, né, que estão ali dedicados para uma atividade e acaba desviando eles para outros. Então, puxa, diminuir a quantidade de pessoas em tratamento de ambiente produtivo. E era muito mais difícil de garantir a segurança, porque o processo manual, ele quanto mais manual tem ser falho, né? Eu tenho essa visão e eu acredito muito nela. Quando a gente tem um processo automatizado, bem desenhado, a garantia da integridade, a garantia da segurança, ela é bem consistente, tá, né? A gente tinha, né, esse é um desafio atual, a gente tem um volume de 15 tera de dados dos ambientes específicos que estão colocados no Delphix. A gente não implementou para tudo ainda, né? Não é por uma questão de momento, tá? Eu preciso entregar da celeridade para o pessoal pedir desenvolvimento e eu tenho aqueles equipes de melhorias. Então, qual que é o melhor da solução? Se eu tivesse que entregar um ambiente para cada um deles, além de oneroso o tempo para poder provisionar, né, eu também impactaria nas entregas da demanda. Puxa, eu tenho uma melhoria que vai dar um ganho produtivo para mim. Eu vou reduzir o custo na implementação de um robô. Tá? Como é que eu faria isso? Puxa, demorar. Às vezes o tempo para poder disponibilizar informação, atualizar e garantir, por exemplo, que os testes fossem mais viáveis, né, fossem mais rápidos, inviabilizaria alguns projetos. E aí, por isso a gente entregar na mão do desenvolvedor que ele mesmo vá e consiga atualizar aquele bloco de informações. No caso, um banco de dados pode ser um banco de 8 tera, pode ser um banco pequeno, desde que eles estejam entregues na plataforma do Delphix. E o principal, eu não preciso me preocupar se o dado que aquele desenvolvedor está pegando, ou aquela pessoa de QA, ou que o usuário de aceite que vai validar está utilizando, se aquele dado realmente ele está mascarado. Por quê? Porque eu já tenho uma ferramenta, né? A gente trabalha não só com a Delphix Engine, mas também com o Delphix Mask, trabalham em conjunto. Então eu tenho um fluxo de validação de dados, eu tenho a ferramenta que ela faz exatamente via expressões regulares, ela vasculha o banco de dados atrás de informações pessoais, informações que sejam informações proibidas para aquela pessoa. Então, além do fluxo de entregar o dado, nós temos dentro da empresa esse to-do de fazer regularmente, em momentos principalmente para auditoria, garantir que nós fazemos esse double check entre aquilo que nós mascaramos e se por acaso algum dado novo foi deployado e que por acaso não passou pela governança ou eles acabaram não enxergando. Tudo isso porque, como eu informei, a gente é duplamente monitorado, não só pelas leis nacionais, mas também pelas leis internacionais. E a gente tem auditorias internacionais, inclusive.
tá? E aí, como é que a gente pretende, como é que nós fizemos isso? A gente temos um conceito de ambiente de desastre na Cardiff, tá? Que ele, para algumas pessoas, ele pode ser um pouco estranho. Nós trabalhamos com alta disponibilidade, então eu tenho ambientes produtivos em alta disponibilidade no site principal. Então eu tenho cluster, eu tenho redundância, eu tenho uma infraestrutura parruda para garantir o meu ambiente produtivo. E eu tenho um ambiente de desastre, tá? E esse ambiente de desastre, ele é literalmente para uma perda do main site inteiro, né? Porque eu já garanti a minha alta disponibilidade no site principal. E uma das ideias que nós tivemos, inclusive antes de implementar o Delphix, foi segregar o nosso ambiente de desenvolvimento, separar ele e deixar ele utilizando a infraestrutura do ambiente de desastre. Não necessariamente a infraestrutura de desastre, mas ele trabalhar no mesmo site. Por quê? Porque senão a gente teria uma quantidade de recursos que seriam provisionados, aquele famoso dinheiro que a gente gasta, mas não usa. E o que eu acho que acredito que para todo mundo aqui, e as pessoas que estão participando, entende bem que é você gastar licença, você gasta storage, você gasta bastante dinheiro para provisionar um ambiente num caso específico. É o seguro, né? E nós fizemos o seguinte, a gente resolveu até pelo nosso, até como uma seguradora gosta de prover serviços, a gente resolveu utilizar um ambiente de desastre para trabalhar, para ver um serviço para nós. Nesse caso, o nosso ambiente de desenvolvimento, teste, nosso ambiente de aceite do usuário, ele trabalha no mesmo site. No ambiente. Eu não afeto o ambiente de desenvolvimento e teste de nenhuma forma um ambiente produtivo. E eu garanto, inclusive, uma segurança a mais entre a comunicação entre esses ambientes. Eu tenho um firewall específico num lugar e eu tenho um firewall específico em outro, né? E uma das ideias que foi muito importante durante a implementação da ferramenta é que a gente utilizou o Delphix como uma solução não só de provisionar ambiente não produtivo, mas como uma solução para provisionar um ambiente de DR. Exatamente por quê? Porque por ser DR e nós não utilizarmos ele o tempo todo, né? Na verdade, nós quase não utilizamos, porque a gente tem alta disponibilidade na produção, a gente precisa fazer teste. E durante esses testes, a gente tinha, né, uma indisponibilidade e poderia ter uma perda. Então, demorava 3 dias para eu refazer o ambiente de desastre. Eu tinha que pegar todo o dump, realizar um banco novo, restaurar, refazer a parte do banco de dados de log shipping, para alguma pessoa, talvez se não conhece, é a solução da Microsoft para bancos de dados SQL Server. E com a ferramenta a gente conseguiu reduzir esse downtime de 3 dias para 2 horas, porque eu não perdia o sincronismo, né? Ou mesmo que eu perdesse o sincronismo, é uma peculiaridade do log shipping que a gente perca. Mas com o Delphix a gente não perde. E a gente utilizou o próprio custo do ambiente de desastre para pagar a solução Delphix inteira. Então, ou seja, ao invés de eu gastar, eu estava no momento de gastar com storage, gastar comprando storage, né? Eu gastei comprando a ferramenta porque a redução que ela me traz, ela é brutal. Então, gente, esse é o ganho que nós tivemos, que nós temos hoje, tá? Peço desculpas aí pela interrupção. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas o que nós temos hoje provisionado no Delphix nos garante um retorno de 84 tera de espaço em disco que a gente não gastou, ou que não gasta hoje. Tá? O que isso significa? Significa que todo esse dinheiro que eu gasto com ambiente produtivo, eu não necessariamente preciso gastar com ambiente não produtivo. Porque uma coisa é eu garantir com desastre, né? Então, ou seja, o ambiente que eu preciso provisionar para uma situação de desastre. E outra coisa é aquele ambiente de desenvolvimento, que muitas vezes ele não traz uma massa de dados real, ou seja, ou factível, que é muito pouco volume. Por quê? Porque é muito caro provisionar. E a gente resolveu esse problema exatamente colocando um ambiente de desastre, dentro dessas condições que eu falei, provisionando o espaço necessário para entregar os demais ambientes.
Tá? Então isso aqui é uma informação real. Então eu tenho hoje no Delphix 14 ambientes, tá? Esses 14 ambientes provêm basicamente 23 bancos de dados e eles se convertem em 88 bancos de dados. Então eu tenho um ambiente de mascaramento, que é uma parte segregada, nível de segurança totalmente segregado dos demais. Desenvolvedor, de que vai ter uma pessoa sem acesso ou sem poder ver aquela informação, tá? Depois que eu entrego esse ambiente, eu consigo provisionar para o ambiente de dev, QA, UAT, e para o próprio ambiente de desastre, óbvio, sem mascaramento, tá? E o que eu consumo, basicamente falando? Então, desastre, eu não gasto 15 tera, eu gasto 9, porque a própria solução, ela garante uma compressão de dados, tá? Então, como é que eu posso, por exemplo, 9 tera 15 tera na produção e o meu ambiente de DR custa gastar 57 mega? É porque ele é muito próximo, ele está sempre sendo atualizado. Então, a informação que eu obtenho produtiva, esses 8,99 tera que tem nessa visão, ela acaba se convertendo em muito pouco dado para entregar o resto. É basicamente, por que o ambiente staging, o desenvolvimento, ele consome informação? Porque é o que é alterado, é o que eu mascaro de informações que acaba sendo entregue. Então eu consigo ter essa segurança da informação que cai na ponta do desenvolvedor. Né? Uma coisa é garantir a segurança, o firewall, garantir a segurança da VPN, garantir a segurança vamos falar assim, que a equipe de SI corre muito atrás. Mas outra coisa é a gente garantir a segurança do dado em si, que é aquele que entrega na mão do desenvolvedor e que a gente faz ensinar um termo, mas sempre tem aquela preocupação, puxa, será que o que o cara está vendo? Né? Não que a gente não confie nas pessoas, mas a gente sempre tem que garantir, espera-se o melhor e torce, né? Espera-se o pior e torce pelo melhor, vamos falar assim. Né? Então, a gente consegue garantir essa segurança, tá? Então, um retorno a nível de espaço é isso. Quanto que eu gasto? Se a gente pegar na ponta do lápis, só o que a gente economiza com a ferramenta de implementação de espaço, eu pago ela. O próprio ambiente de desastre que a gente tem, o log shipping, ele não é produtivo e ele não é utilizado. A própria solução Microsoft, no caso, né, falando de Microsoft, ela dá essa tranquilidade de você poder montar o seu log shipping e não precisar licenciar ele, exceto se ele se tornar ativo, ou seja, produtivo. Então ele é um ótimo ambiente de staging para o ambiente de desastre, né? A solução de log shipping, e acaba entregando a informação que eu quero para poder fazer a solução do Delphix. O que a gente ganhou em celeridade? É isso. Eu demorava antes 7 dias, basicamente para provisionar o ambiente inteiro. Gastava-se 5 pessoas, que eu precisava de um analista de servidores, eu precisava do desenvolvedor, fornecer as queries, eu precisava do DBA, precisava mais de um DBA, inclusive, para poder conseguir informação, mais de um analista. Eu gastava 15 tera por ambiente, então eu precisava provisionar um ambiente de desenvolvimento. Eu não tinha vários ambientes de desenvolvimento, eu tinha um. Hoje eu tenho um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de projeto, um ambiente de melhorias, e às vezes eu preciso implementar um banco de dados para um usuário específico só para ele poder fazer um serviço just in time, a gente faz isso em minutos. Tá? Eu gastava 15 tera para provisionar cada ambiente e hoje eu gasto para tudo, né, daquele desenho anterior, basicamente 2,3 tera. E isso é uma vantagem, vamos falar assim, a nível de negócio muito grande, porque eu consigo trabalhar problemas, dar soluções melhores, mais rápidas e impactar praticamente zero no nível de informações que eu preciso provisionar. No caso, o Mr. DevSecOps, o pessoal que também já deve estar
procurando bastante soluções, né? Inclusive, para trabalhar com esteira, é a ferramenta perfeita. Uma versão do Bossari, que é basicamente no meu caso, produtivo do ambiente de desastre, que fornece a base dos dados que vão ser utilizados em outros ambientes após o mascaramento. Tá? O fluxo que o dado trabalha basicamente é esse. Então, eu tenho meu main site principal, eu tenho minha garantia, minha disponibilidade, né? Eu crio essa réplica no meu ambiente de desastre, porque ele tem que ter o dado produtivo. Eu jogo essa informação, ela é consumida por um ambiente staging já bloqueado, tratado, totalmente limitado. Nem uma equipe, por exemplo, de infraestrutura consegue ter acesso a esses dados, somente mesmo a parte dos DBAs e a parte de segurança para fazer as auditorias. E esse dado é o dado que é consumido por cada uma das camadas, seja pelas de desenvolvimento, os vários projetos, seja pela parte do aceite do usuário ou pela parte de teste. Então, basicamente, o que a gente conseguiu ganhar? A gente conseguiu ganhar qualidade, porque a gente consegue pesquisar informações, não só aquilo que é mapeado, ou seja, às vezes você tem um campo texto que não foi mapeado como informação sensível, mas via o Delphix Profiler, a gente consegue fazer pesquisa por expressões regulares. Então, eu consigo gerar evidências de que eu estou tratando aquela informação, ou seja, eu estou garantindo que a minha informação está segura. Eu jogo num ambiente de mascaramento completamente, como é que eu posso falar para vocês, isolado, e eu tenho uma celeridade de D-1, então, ou seja, descobriu, conforme a gente vai tendo maturidade, de que a gente não trabalha com D-1, trabalha com D-3, mas por comodidade, não necessariamente porque seja uma exigência. Eu mascaro ambientes que não são nem consumidos, mas ele está disponível. Se o desenvolvedor quiser, eu tenho D-3, eles atendem. Eventualmente, alguém pode pedir para eu mascarar um ambiente. O máximo que eu gasto para mascarar um ambiente é 6 horas, tá? Para falar a verdade. Para transformar todo o meu volume de dados lá de basicamente 300 milhões de registros aí, mascarar, eu trabalho com essa informação em 6 horas. E é bem, vamos falar assim, nós estamos falando em várias tabelas e vários datasets. E entrego para o usuário para que ele mesmo consuma. Se para ele não tiver o bastante, ele mesmo me aciona a equipe de banco de dados, a gente starta e entrega a informação para ele o mais rápido possível. E é isso que a gente conseguiu ganhar. Facilitar a segurança, porque nós somos um banco, né? E o banco, acho que todo mundo que espera isso de um banco, né? Todo mundo, pelo menos, quer que seu dado esteja garantido, então, seja seguro. E nós, então, trabalhamos com garantia estendida, seguro de vida, trabalha com outras instituições, inclusive com participação, né? E a gente traga recurso, tá? O dado sob demanda. Um outro benefício aqui, basicamente, é a gente está integrando DevOps na esteira. A gente conseguiu garantir isso aqui mais rápido do que a própria implementação da esteira, no DevSecOps. A possibilidade de levar esses dados para a cloud de forma fácil e a redução do risco. Tá? E, sensacional, Wellington. Sensacional. Ficamos assim super bem impressionados. E é bacana a gente falar de máscaras em um momento que elas são tão úteis, mascarar os dados também, né? Trazendo essa nova opção, essa solução muito bacana da Delphix. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, por essas informações muito legais. Infelizmente, está falhando um pouquinho a sua conexão, mas a gente conseguiu, com certeza, entender o que é mais importante de como toda essa solução vem trazendo economia e mais performance ao seu ambiente. Inscreve o seu case no nosso Prêmio Security Leaders, porque as inscrições já estão abertas.